Antes de começar esse vídeo, eu quero que você saiba que ele foi gravado antes mesmo da queda do VGIA, queda essa que foi ali na magnitude de quase 20%. Então, a informação está levemente defasada, mas o vídeo segue de maneira tranquila. Vem com ele que você vai entender um pouco mais. Estamos vendo um paradoxo muito estranho e muito diferente. Em um dos anos em que está tendo safra recorde dentro do agronegócio, os fundos imobiliários do agronegócio estão sofrendo muito. Por que isso está acontecendo, pessoal? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar um pouco mais. Acho que para não ter muitas delongas, né? Então nós estamos tendo safra recorde nos últimos anos. Quando a gente pega essas safras recordes, era para os fundos imobiliários do agronegócio estarem passando a maior segurança possível. Só que na outra ponta, os fundos do agronegócio, no geral, eles vão tomar crédito a CDI. Então, como o CDI bateu muito forte, né, pessoal, e agronegócio não é uma área em que as margens são extremamente gordas e elevadas, isso faz automaticamente com que o aumento da crise do crédito aconteça. Dá uma olhada comigo nesse gráfico, o quanto foi crescendo a crise do crédito. A gente vai ver ali, lá em maio de 2024, 1,49% entrando em recuperação judicial. E a inadimplência estava, naquele momento, em 1,49%. A gente vai ver nesse avanço, por exemplo, já em abril de 2025, um ano depois, para 4,10%. E quando a gente vai para abril de 26, a gente já vê ali em 7,39%. Esse avanço mais elevado da inadimplência no agronegócio faz com que automaticamente gere todo um panorama, né, um cenário de adversidade para a classe como um todo. Ah, mas esse fundo aqui não tem ativo em risco. Mas como é a classe toda que está ruim, isso faz automaticamente o investidor ficar de fora. Porque é risco mais elevado, prefiro não ter dentro do portfólio. Mas eu acho que o grande ponto, né, que a gente tem que olhar quando a gente vai fazer uma alocação é entender se esse risco está bem mensurado ou está super mensurado. Então, acho que quando a gente vai e faz esse panorama, né, tem um problema ali dentro do agronegócio. Quanto que é a média, por exemplo, inadimplência dentro do agronegócio? Ela é mais baixa historicamente, em torno de 2%, e agora está em 7,39%. A gente vê tanto os FIAGROS sofrendo por causa desse fator, como a gente vê também ações como a do Banco do Brasil sofrendo também devido a essa questão, principalmente porque o Banco do Brasil ele faz o crédito rural. Quando a gente vai olhar aqui o preço sobre o valor patrimonial dos fundos do agronegócio, quando o P sobre VP está em 1, ele está dentro do preço, ele não está nem superestimado e nem abaixo do preço. Quando a gente vai olhar aqui de modo geral, a gente vê ali, por exemplo, o VGIA é o único que está mais próximo do valor patrimonial, que é 0,99. Quando a gente vai para o KNCA, que é o maior fundo do agronegócio, ele tem 0,89. O AGRX está em 0,82. O CPTR, 0,81. O RURA está em 0,80. Então a gente vê que todos os fundos ali estão com um desconto de 20%, 25%, que é bem elevado. Por quê? Quando você está comprando esses fundos, automaticamente você está conseguindo comprar nesse patamar de preço CDI mais 5, CDI mais 6. Então, assim, você está comprando uma taxa muito elevada, porque o fundo vai ter dentro do portfólio CDI mais 3, mas como está tendo essas quedas, você consegue comprar numa taxa melhor, porque esse desconto ele vem para você. E aí, isso automaticamente, né, pessoal, faz com que os dividendos fiquem muito gordos. Quando a gente vai olhar aqui essa tabela, por exemplo, com alguns fundos, a gente vê o KNCA pagando 14,6% nos últimos 12 meses, sendo que o CDI dos últimos 12 meses é 13,5%. A gente vê o RURA 11 pagando 16,4%, a gente vê a GRX pagando 17,2%, o VGIA 17,1% e o VCRA pagando 19,2%. Uma taxa muito elevada de retorno de provento. Aí, o grande ponto que fica dentro da cabeça do investidor é: será que eu compro isso aqui para o meu portfólio? Porque se cair 10%, toda essa rentabilidade dos proventos vai embora, vai pelo ralo. E como eu já mostrei em diversos vídeos aqui, muitos fundos não estão conseguindo entregar o CDI justamente porque a cotação caiu, não porque a falta de proventos está acontecendo. Então, assim, o grande ponto que fica para reflexão é em relação a esses proventos que estão vindo, se eles fazem sentido para o teu portfólio, mas o olhar que você tem para frente. Esse ano de 2026 é um ano que vai ter um El Niño, dizem que vai ser um dos El Niños mais fortes dos últimos anos. Isso pode impactar o plantio, a lavoura, as máquinas, todas as áreas que o agronegócio vai estar envolvido. E se esse fator, de fato, bater nos ativos, o fundo imobiliário pode cair mais ainda. Mas, se, por exemplo, daqui a pouco passa esse ano de 2026 e o cenário não dê todo esse indicativo de um El Niño tão forte e a produtividade no Brasil continue aumentando, talvez foi muito mais uma queda por precaução, né, uma queda nos ativos por precaução e pelo medo desse risco, do que de fato porque os ativos estavam com problemas. Então aí vai de você enxergar se é um momento de oportunidade para o teu portfólio ou se é um momento de você ficar de fora. Se você quiser entender um pouco mais sobre essa questão de será que eu fico de fora, fico dentro de um ativo desse, eu vou deixar um formulário aqui embaixo para que você preencha ali informando sobre
como que está a sua alocação. Eu quero fazer um bate-papo contigo para a gente poder conversar um pouquinho mais e entender o teu portfólio e te ajudar nessa alocação para ter mais provento com risco minimizado. E aqui, pessoal, acho que o grande ponto, né, que a gente precisa olhar e enxergar é o seguinte: a gente tem que lembrar que 90% dos fundos imobiliários do agronegócio, eles são atrelados ao CDI, como mencionei anteriormente. Por isso que a dívida bateu tão forte. O ponto de reflexão que fica é o seguinte: daqui a pouco o CDI vem para 11%, por exemplo, será que faz sentido eu ter esse fundo dentro do portfólio que está pagando CDI mais 4, CDI mais 5, por exemplo, mas o CDI está caindo? Será que de fato ele vai voltar para o valor patrimonial? Será que os fundos agro vão conseguir recuperar o valor patrimonial? Porque geralmente, né, quando o CDI está caindo, os fundos que são atrelados ao CDI, eles perdem um pouco de força. E os fundos de inflação ganham mais força. Você vai ter tanto os fundos de papel, atrelado à inflação, os de tijolo, etc. Então, quando o CDI vier para baixo, isso pode fazer com que os fundos agros não consigam ter atração suficiente para que todo mundo faça a alocação neles. Porque o risco ainda pode estar dentro ali do setor como um todo, por causa da questão do El Niño, ou mesmo por causa do pós-El Niño, e também, ainda com isso, você vai ter os fatores do CDI em queda. Além, é claro, de outros fatores externos que também são difíceis de mensurar, como o caso de guerra, aumento de preço de fertilizante e etc. Então, acho que é muito nessa linha que é importante você mensurar e entender se o FIAGRO faz sentido para o teu portfólio. E aí sim, a partir de um estudo mais aprofundado, você entender se faz uma alocação bem feita. Eu quero saber um pouco mais de você. Se você tem fundo agro no teu portfólio, se você está pensando em alocar nesse momento com esse desconto, deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar um pouquinho mais. Acho que é bem legal e ajuda bastante ali para eu conseguir entender como que você está fazendo a sua alocação. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho para estar sempre recebendo os vídeos diretamente quando eu postar aí na tua tela. Um grande abraço.